a Deus nosso Senhor, para que Ele nos envie os recursos necessários para a nossa tarefa dessa manhã, que os mensageiros possam estar presentes, nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo, para que possamos apresentar uma tarefa mais bem feita. E queremos também, Senhor, aproveitar para lhe pedir a misericórdia pelo nosso planeta, Senhor. Olhe por todos os sofredores, por todas as vítimas, que nós possamos nos desfazer desses sentimentos de mágoa, de tristeza, de preguiça, para que possamos ter condições de engrossar as fileiras do bem. Que nós possamos alimentar o nosso espírito com o bem, com o amor, com a caridade, e que esses irmãos, Senhor, que estão passando por tantas dificuldades, que eles sejam amparados por vós, todos aqueles que estão no sofrimento e todos aqueles que provocam esse sofrimento, que todos abram seus corações para que recebam as boas energias das correntes que estão trabalhando para isso. E não podemos esquecer, Senhor, que apesar de tanta violência, de tanta maldade, nós temos uma porcentagem também muito grande de coisas boas, de bons sentimentos, de auxílios, de humanidade. Então nós queremos agradecer e pedir, Senhor, que nos ajude a fazer parte, engrossar a fileira do bem, com os nossos pensamentos, principalmente com nossas ações. Assim seja, graças a Deus. Bom, nós estamos aqui então falando. Eu acho que eu vou voltar uma, né, Júlio? Só para terminou e recomeçar aqui. Nós vamos começar a falar sobre as crenças hindus. Na verdade, nós estamos vendo a contribuição, né, que os povos orientais deram para a religião, para a filosofia. Então nós falamos sobre Confúcio, né? Foi o missionário de Cristo. Ele veio, não foi fácil para ele transformar aquelas crenças, não que ele transformou, mas ele veio trazer coisas novas, né? E ele teve que trabalhar muito para que o trabalho dele pudesse, de alguma forma, ter uma repercussão naquele povo ali. E a gente vê muitas coisas, muitas falas do Confúcio, né? São bacanas, né? Tem muita coisa bonita que ele fala. Aí ele fala: suas lições estão cheias de perfume, de requintada sabedoria moral. Isso foi dentro da contribuição chinesa, né? Aí nós vemos agora as crenças hindus. Quem quer ler? Tá pequenininho, né? As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muitos agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades como Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido de misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa largaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e nos... Eu acho que é o Upanishads. Eu acho que é. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como filhos de uma raça de mestres e iniciados em cujas tradições iam beber a verdade os homens do porvir, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Igual eu estava falando com o Júlio, que esse capítulo é mais de informação, né? Não tem muita coisa a discutir, nem nada não. Mas essas organizações, elas já vêm, né? E quando fala ali,
as almas exiladas naquela parte do Oriente, muito haver recebido da misericórdia do Cristo, a gente vai lá nos exilados de Capela. Mas eu não tenho certeza se o que a gente conhece é exilados de Capela, né? Mas será que não teria outros exilados também, de outros mundos? Isso aí eu não pesquisei. Mas, na verdade, o que a gente conhece são aquelas almas que vieram, né? E quando elas vieram, tem um livro que fala, né, sobre os exilados de Capela, que fala do amor do Cristo quando elas estavam para vir, né? Muitas saíram de lá chorando, né? E o Cristo falou que estaria com elas, que como ele sempre esteve. Então, dentro da misericórdia dele, elas vieram assim como de esperança, né? Do mundo mais novo, da mudança de sentimentos, de pensamentos, porque ninguém muda ninguém, tá? Nós é que temos que nos mudar, né? Então eles trouxeram as recordações traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads, acho que é assim que fala. Upanishads também é o mesmo tipo de informação dos Vedas, que são aquelas escrituras, aqueles livros, com outro nome, mas faz parte também desses ensinamentos. Então foi aí que começou, né? Com a filosofia, a religião no mundo, no nosso mundo. Então é uma organização muito antiga dos hindus. E seriam essas primeiras vozes, esses livros. A gente viu que os Vedas são 4 livros, né? E isso veio de onde que veio esse ensinamento? De onde será que surgiu essa compilação de ensinamentos, né? Aí eles vinham dos mestres iniciados que nós vamos ver, em cujas tradições iam beber a verdade os homens do porvir. Então, as pessoas, os espíritos já naquela época eles já estavam sendo preparados, né? E eles tinham essas tradições. Lá era muito sentimento, muito amor, apesar de outras coisas, mas eles trabalhavam muito na busca, né? Na busca das verdades filosóficas, da religião, eles trabalhavam muito. Então já é bem antigo mesmo. Esses espíritos, né, foram exilados de Capela, que vieram do nosso mundo, eles foram, de certa forma, distribuídos em todas as civilizações que existiam naquela época. E contribuíram muito, porque potencialmente em conhecimento científico, principalmente, eles trouxeram muita bagagem. Foi daí que deu uma alavancada no nosso conhecimento, no nosso desenvolvimento. Mas como eles tinham uma dureza de coração, por isso que eles foram exilados, isso se repetiu aqui. Eu falo porque eu assisti uma palestra do Haroldo que fala sobre isso. Que na verdade eles desenvolveram muitos povos, mas que eles não se misturavam com outros povos. E a gente vê o caso da China, né, que desenvolveu demais, China milenar, mas todos esses povos eles tinham aquela tradição, eles desenvolviam, mas para si, eles não passavam esse conhecimento para outros. Que o único agrupamento que tanto foi que desenvolveu primeiro e que muitos voltaram para a Capela foi o que foi para a Índia. Não, foi o Egito. Foi? Foi o Egito. Foi o Egito. Eles falam que os indianos, que eles abriram demais o coração. Os indianos são os que mais fechados. Os mais fechados. Os indianos são os mais fechados. Até hoje. O sistema de castas. O sistema de caça caiu como lei só em 1950, ou seja, é super recente. É super recente. E a Índia, na verdade, são várias Índias. A gente junta tudo num saco só por falta de conhecimento nosso. Entendeu? Mas se você for pensar, por exemplo, o Paquistão era Índia até pouco tempo atrás. E hoje eles se odeiam. É um estado da Índia. Dentro da Índia, cada estado tem sua própria língua. E eu não estou falando de dialeto, não. Estou falando de língua mesmo.
com regra gramatical e tudo mais. Por exemplo, tem um escritório da Chrysler em Chennai e um escritório em Pune. Eles brigam diariamente, tanto que você não pode nem falar de um com o outro, então não dá confusão. Um fala uma língua que chama Marathi, o outro fala uma língua que chama Tamil. Aí você pergunta, pô, mas por que vocês dois não falam a mesma língua? Não, porque minha língua é mais antiga. Então quantos anos vocês fariam? 3.500 anos. E eu não vou abandonar ela. O orgulho, né? Entendeu? O ser humano não abandona. Então foi falha de memória, mas isso, essa questão da... É muito legal. Mas na verdade eles vieram de um lugar bem desenvolvido, né? Eles não perderam, porque eles renasceram aqui, eles não perderam os conhecimentos deles, vieram com essa bagagem, né? E talvez eu não sei, mas talvez um dos objetivos também desse exílio, ajudando ao lado bom, né? Seria trazer essa contribuição, né? Para que os povos aqui também conseguissem, que aqui os povos bem primitivos, eles poderiam de alguma forma contribuir, como contribuíram, né? Sim. A gente tem muito pra gente aprender com eles. Eu falo principalmente, tem muitos hábitos estranhos, mas coisas de alimentação que eles ainda têm. Por exemplo, o índice de câncer na Índia é baixíssimo, quase zero. Quase zero. Quando você acha algum nódulo em algum velho de 92 anos, é desse tamanhozinho em cima e tem 30 anos que ele está levantado. Aí os americanos começaram a pesquisar, diz que a alimentação deles se pimenta demais. E na pimenta preta tem uma substância que praticamente anula o crescimento de câncer. Agora o que eles estão fazendo? Desenvolveram, esqueci o nome, acho que é curcumina, o nome da substância. Piscina. Piscina. Pode ser. Piscina, pimenta, não é? Eu sei que tem muito na pimenta e só funciona com a pimenta. Porque é como se a pimenta abrisse o espaço para essa substância entrar dentro da célula. Entendeu? E então, eles nos Estados Unidos estão desenvolvendo cápsula agora. Se a pessoa descobre um câncer de mama, por exemplo, em estágio bem recente, eles injetam a cápsula e o câncer congela no tamanho que está. Essa cápsula que vocês estão falando muito, Não sei. Como é que chama lá vocês? Desenvolveram aqui, mas ainda No Rio Grande do Sul, não autorizaram a distribuição. Mas parece que tem uma notícia mais recente esses dias. Eu não consegui ler a notícia não, mas parece que a pessoa colocou assim, agora é verdade. Foi autorizado. No Rio Grande do Sul, virou lei. Agora vai produzir Não é? população do Rio Grande do O Sul. governo vai ajudar. Essa semana eu não vi a notícia não. Isso depois que várias pessoas de autoridade foram pra internet falar que era mentira. Aí um monte de gente graduado e tal falou que era mentira e não adiantava nada. Logo em seguida o governo do Rio Grande do Sul autorizou a distribuição. Eu assisti uma entrevista rápida do Drauzio Varela, que ele é uma figura respeitada, né, dentro da medicina. E ele falava isso, que não existe nenhum remédio que cure todos os tipos de câncer. Quer dizer, ele não falou que o remédio nem era bom, nem era ruim. Ele só falou isso, não existe nenhum remédio que cure todos os tipos de câncer. Então, assim, tem muita controvérsia e tudo, mas eu acho que aos poucos, esses missionários que a gente tem visto que Jesus tem mandado, né, ao planeta, são esses que vão trazendo essas ideias, que vão pesquisando. No futuro, que eu acho que está próximo, apesar de tanto sentimento negativo no planeta, vão começar a aparecer essas curas dessas doenças e todo mundo tem que estar até preparado para receber essa cura, porque nós sabemos o quanto que é mesmo um remédio em duas pessoas diferentes, como que elas atuam. Agora, quando a gente fala nessa contribuição dos exilados, realmente assim, a contribuição é muito grande, até na filosofia deles, no modo de vida e na própria religião, eles trazem uma contribuição muito grande. A última vez falou sobre o taoísmo, né, que é o caminho. Eles se preocupam muito com o caminho, a sua caminhada no outro planeta. Então, de toda forma, eles já contribuíram e eu acho que continuam contribuindo. E a tendência é essa, cada povo, nas suas pesquisas, Eu estava vendo uma pessoa que veio falando essa semana sobre o que está acontecendo no planeta, né? Tanta barbaridade, tantas coisas, a gente está até conversando, né? Então, ele falando assim, gente, mas se nós formos analisar, tem o lado bom e o lado bom que ninguém fala.
e as ONGs, e os grupos de solidariedade, e tudo que está acontecendo aí, isso aí é muito mais forte do que o mal. O bem não pode perder para o mal. E na verdade, Marita, a quantidade de barbárie está diminuindo. Se você olhar a história dos últimos 1000 anos, está diminuindo muito. E a nossa intolerância para esse tipo de barbárie é que está aumentando. Então, de uma forma ou de outra, a gente está ficando mais exigente, talvez até um pouco mais evoluído. Porque não quer aceitar mais esse tipo de coisa. Que é o certo. Também é muito mais, né? Mostra toda hora e a gente não via tanto. Tava lá do outro lado, até chegar a notícia aqui. Se você pensar que há 50 anos atrás matou-se 25 milhões de russos. Quantos milhões de judeus? 19 milhões de judeus, né? Eu acho que a gente que está buscando algo melhor para a nossa vida, eu acho que a gente já consegue vislumbrar esse bem no meio desse caos todo que está acontecendo no mundo, que o mundo todo está acontecendo. E uma coisa vai gerando a outra e o negócio vai crescendo. Então, se a gente, todos os dirigentes, todos estão pedindo muita oração, muita paz, e nós temos que começar isso dentro de nós. Eu acho que o chinês, ele contribui muito com isso, essa coisa de focar no bem, no espírito, nas suas ações. É lógico, não é que a gente não perfeito. Mas então eu acho que a gente está caminhando para isso. Então, se a gente for analisar, ficou uma herança muito boa, desses exilados, né, João? De alguma forma veio uma contribuição muito grande e cabe a nós dar continuidade a isso dentro do que nós damos conta, né? E a gente sabe que nós temos que começar dentro de nós mesmos. Então, igual você falou, dentro da alimentação, dentro da melhoria do seu espírito, das suas ações, você consegue ser uma pessoa melhor e, consequentemente, você vai espalhar, vai dar uma corrente do bem. É isso que nós temos que nos preocupar. Assim como eles trouxeram muitas coisas boas, essas coisas não se perdem, não. Aparentemente está tudo encoberto pela lâmpada, né? Está tudo encoberto, mas na verdade nós temos que estar abrindo para poder dar vazão a isso tudo que vem de séculos atrás, né? Aqui então, mais uma face é o brahmanismo, né? É o João, vai ler, Depois da morte, parte 1. Durante a época védica, os bosques, as margens dos rios e lagos, anacoretas passavam os dias no retiro, intérpretes da ciência oculta, da doutrina secreta dos Vedas. Eles desenvolveram misteriosos poderes transmitidos de século em século, de que gozam ainda os faquires e os yogis. Dessa comunidade de pessoas solidárias nasceu o brahmanismo, a mais colossal das teocracias. Krisma, um brahmanes educado pelos ascetas e coretas nas distantes regiões do Himalaia, foi o grande transformador da religião hindu. Então, anacoretas eram aquelas pessoas que se afastavam da comunidade, né? Iam para os bosques e as margens dos rios e passavam os dias ali meditando. Eles conheciam muito daquela ciência, que eles chamavam de oculta, né? E aí eles foram desenvolvendo os poderes e eles eram transmitidos. As pessoas achavam aquilo, mas na verdade o que era aquilo? Era magia? O que era? Na verdade não, eram os conhecimentos que eles estudavam, eles iam interpretando, né? E foi onde que nasceu esse movimento do brahmanismo. Aí eles falam do Krishna, né? Que foi um brahmane que foi educado por eles. Ele tinha um conhecimento muito grande também, né? E ele trouxe uma contribuição grande para a religião hindu. Então,
quando a gente começa a estudar isso, a gente vê que tem um certo mistério, né? Essas coisas parecendo que tinha uns privilegiados. Não é nada, não. Na verdade, eram aqueles que estudavam, que interessavam, já tinham alguma bagagem também. Quando fala ali na intérpretes da doutrina secreta dos Vedas, que nós vimos que são livros, né, de conhecimentos, e eles pegaram aquilo e estudaram. É como se hoje alguém, não existe isso mais, mas uma pessoa se afastasse, né, de uma comunidade, fosse estudar a Bíblia, por exemplo. Estudar, e depois trazer aqueles conhecimentos para as pessoas. Na verdade, é aberto para todo mundo o conhecimento, né? Não é proibido para ninguém. Mas acho que tinha muito assim do controle mental, né, da meditação. Eram pessoas mais. A matéria, né? Do estudo sobre a matéria. Eu fico pensando, Leandro, seria igual hoje, por exemplo. Eu vou falar dentro da doutrina espírita. Nós todos estamos aqui, nós estamos estudando, a gente tem todas as informações que a gente quiser, a gente pode ler os livros que a gente quiser, não tem nada proibido. Mas existem aqueles que se sobressaem mais, por quê? Além de estudar mais, eles já trazem aquela bagagem, já renascem com aquela bagagem. Então são aqueles que são os dirigentes, são os grandes palestrantes, são aqueles que, se você perguntar isso, ele sabe responder isso, aquilo, outro, ele abre, né? A gente vê esse estudo nosso que é feito aqui, como que abre para nós muita coisa. Ali no salão na terça-feira, abre coisas para a gente que a gente nem imaginava. A nossa orientadora, ela é privilegiada? Ela não é privilegiada. Ela apenas estuda muito, busca bastante e traz a bagagem dela, né? Agora, quanto a bagagem, cada um tem a sua. Agora, quanto a buscar, todo mundo pode buscar, né? Então, eles faziam isso, eles saíam, iam para os bosques, e achava bonito, né? A imagem dos bosques, a imagem dos rios. Então, você pode continuar, João? Renovamos doutrinas védicas. Falando do Krishna aí, né? Renovou doutrinas védicas apoiando-se nas ideias da Trindade Universal, mais tarde renascida na Trindade Católica, da imortalidade da alma e dos renascimentos sucessivos. No brahmanismo, como em todas as religiões antigas, distingue-se duas coisas. Espera só um pouquinho. Ele renovou as doutrinas na imortalidade da alma e dos renascimentos sucessivos. Olha que já trouxe esse conhecimento, né, dos renascimentos e da imortalidade da alma. Já foi coisas importantíssimas para aquela época, né, e continua hoje para o entendimento do nosso caminhar, né? Pode continuar. O culto e o ensino vulgar, manifestações esotéricas repletas de fantasias e simbolismos que tanto cativam o povo. A essa ordem de ideias liga-se o dogma da metempsicose ou renascimento das almas, ocupadas em corpos de animais, insetos ou plantas. B. O ensino secreto esotérico, que fornece explicações sobre a alma, seus destinos e sobre as leis divinas universais. Então, o que está falando no brahmanismo, o que destaca, né? Esse culto e o ensino vulgar, e até hoje existe isso. O povo fica doido quando sabe que alguém está lendo a mão ali, ou que vai olhando para você e fala tudo. As pessoas, eles são ligadas a isso, né? São fantasias, são esperanças, e a pessoa acredita muito. O povo em geral, eu acho que o povo brasileiro é muito assim. Ele é muito... Aqui tem uma mescla muito grande de religiões. Então, assim, a gente vê isso muito no povo mais simples, que não tem acesso, às vezes, a um estudo. Então, ele se apega... Eu fui pensando desde os índios, né? Que tinha o pajé lá. Os índios, tudo, cara, o pajé que era o médico, o senhor, o Deus, né? Era tudo, né? O pajé. E já vem daquela época também, né, gente? Então hoje nós ainda temos um pouco disso no povo, né? E
insetos ou plantas. Não tinha conhecimento, né, do progresso do espírito. Então, acreditava-se realmente que podia renascer animais, insetos ou plantas. Muito triste esse pensamento, eu não queria. O ensino secreto, que fornece explicações sobre a alma, seus destinos e sobre as leis divinas universais. Esse ensino secreto é aquele que vinha de quem? De quem está estudando, né? Dos anacoretas, daqueles que iam lá para as margens dos rios. Esses eram os que estudavam. Então eles tinham uma noção mais correta sobre as leis divinas do que os que não buscavam nada. O povo que acreditava, né, na questão de encarnação de animais. E eu acho que isso era um modo até de trazer a pessoa ali no cabreço, né? Tipo assim, se você olha, você vai fazer. Depois você corre na cidade. Aí eu aceitar melhor a morte também, né? Pensar que você vai voltar, não vai voltar. Acreditavam em psicose, porque o corpo que eles habitavam no antigo lar deles era mais envolvido que este da Terra. Então, quando eles encarnaram neste corpo que nós assistimos hoje, eles sentiram como se estivessem encarnando um corpo de animal primitivo. Daí que nasce. Aí nasce essa ideia. Da psicose. Se eu sair de um corpo melhor e eu fui encarnado num corpo pior, então é possível que eu possa encarnar em qualquer forma. É daí que nasce o dogma da psicose. Errado não tá não. O choque deve ser muito grande. Imagina. Uma vez nós começamos a estudar evolução aqui, mas depois parou. Evolução é complicado, né? Tem que ser um estudo assim muito. E eu lembro que a luta maior da reencarnação dos exilados aqui na Terra era essa, de ver aquele corpo que ele teria que usar. Então, assim, tinha uma resistência muito grande. Depois esse estudo não foi pra frente, muito legal. O que você ia falar, Zeli? Passou? Eu imaginei, antes de Júlio falar, que também era uma forma de mostrar que a pessoa continuava, mesmo em animais, insetos, em plantas, continuaria a vida. Eu pensei. A ideia da reencarnação, pelo menos já dava a ideia da reencarnação, né? E o respeito aos animais, né? Que o povo hindu tem mais do que nós. Tem muito respeito. Mesmo sabendo que a gente sabe que não é, né? O espírito humano não regride. Né? Mas eles têm alma, eles têm almas não, chama de princípios inteligentes, né? É um espírito mais rudimentar em relação ao humano, mas encarna. Né? Está evoluindo também. Eu falei que depois desse estudo eu quero aprofundar mais nessas tradições, porque é tudo muito bacana. As tradições orientais são muito interessantes, tem muita coisa proveitosa para nós. Contribuiu muito, né? Eu acho que vale a pena a gente conhecer mais. Bom, nós estamos aí caminhando, buscando e temos que achar tempo para isso, né? Para esses estudos. Então está acabando, né? A gente vai pensar algumas coisas. Pois quem sabe, né? Pode ter um. Aqui tá muito assim pra ler, porque os meninos quase na janela. Você quer ler? Se ele dá para ler, você dá para ler aí? Não. Barça, volume 7, página 310. Saudade da Barça. Acho legal assim. Sei lá, de casa, tudo serve pra cá. Hinduísmo. Tem origem no sincretismo dos ensinamentos védicos. Prega a existência de deuses, embora considere Brahma o primeiro grande deus. O hinduísmo acredita na reencarnação. A alma pode passar de um corpo para o outro, aperfeiçoando-se, ou melhor, aquele que praticou boas ações renasce após a morte em outra forma superior, ou terá, em caso contrário, que renascer inúmeras vezes para alcançar moksha, espécie de libertação das novas encarnações, porque nascer outra vez e ter outro sofrimento. Para o hinduísta existe uma lei fatal, a lei do karma, que governa o destino dos seres humanos.
Olha só, tem olha pra você ver, a contribuição que nós tivemos. A gente vai analisando. É lógico que tem muitas falhas, muitas coisas que não encaixam, mas a essência, por exemplo, o hinduísmo acredita na reencarnação, né? Mas a politeísta, né? A existência de deuses. O primeiro eles acham que entre os deuses, entre o que eles acreditam, sempre tem um que vai ser o maior, é o que vai comandar. É tipo, tem uma Brahma lá, né? tem um que vai comandar. Mas eles acreditam na reencarnação, acreditam que a alma pode passar de um corpo para outro. E olha o interessante, aquele que praticou boas ações renasce após a morte, noutra forma superior, nasce, gente. Se eu pratiquei boas ações, eu vou nascer em uma forma superior, ou eu volto... Como será que só porque eu pratiquei boas ações eu vou renascer após a morte? Ou será que eu pratiquei boas ações e mudei, né? Eu pratiquei boas ações, porque tem muita gente que pratica boa ação, mas não mudou nada, né? Não é? Mas de toda forma eles deixaram algo muito parecido com essa realidade. Se ele não praticou boas ações, ele vai renascer inúmeras vezes para alcançar como é que chama? Moksha. Falei assim, mas não sei se é Moksha. Que é a libertação das 9 encarnações. Quer dizer, eu vou renascer inúmeras vezes, mas eu não vou liberar, eu vou ficar livre das encarnações. Mas tem um fundamento importante. Tem um fundamento. O fundamento que eu vejo principal é você não será julgado, entre aspas, pelo que você acredita, e sim pelo que você fez, pelas suas obras. Que é muito parecido com o que a gente tem também. Seu futuro, suas decisões, seu futuro, o que acontecerá com você depois da morte ou durante sua própria vida, é reflexo das suas ações. De hoje. Não no que você crê somente. Não. Agora, suas ações vão ser guiadas pelo que você acredita, não pelo que você sabe. Isso é muito diferente. Pode saber um monte de coisa, tem um monte de informação, mas suas ações vão ser guiadas pelo que você acredita. Então, nós aprendemos, né? Não adianta ter um cabedal de informações e não praticar nenhuma, né? Pôr em prática. Realmente. Primeiro você tem que conhecer e depois agir. Né? Para isso realmente, você introduzir esse conhecimento, você tem que agir de acordo com isso. Aí você consolida o conhecimento, né? Senão é só teoria. Se você estuda e não põe na prática, porque você ainda não aprendeu realmente. É verdade. Aí vem aquela questão da fé cega, né? Que você acredita, você estuda, mas você não põe nada em prática. Então, não adianta, sua fé não está adiantando nada para você. Você não está fazendo o que está mandando. É aquela história, né, gente, daquele mendigo lá que ficava lá assistindo uma reunião, ficava caladinho, e todo dia ele entrava assistindo a reunião, até que quando ele desencarnou a pessoa que fazia as palestras encontrou com ele lá no plano espiritual e viu ele rodeado de luz, né? Eu disse, puxa, como é que você conseguiu chegar nesse ponto que você chegou aqui? E ele mesmo estava um pouquinho mais escuro, vamos dizer assim. Aí ele falou, tudo que você falava lá na frente eu praticava. Então ele aprendeu, ele ficava caladinho, aí ele praticava e com isso ele foi, né? Se transformando. Porque nascer outra vez é porque faltou uma ciência ali, é ter outro sofrimento. Então, se você ficar livre das libertações, ótimo, senão você vai sofrer de novo com a reencarnação. Então, ele tem que alcançar esse moksha para ficar livre das reencarnações. Para os hinduístas existe uma lei fatal, a lei do karma, que governa o destino
humanos. Existe destino, gente? Nós já falamos sobre isso uma vez, né? Que o destino... O karma é muito mal interpretado. A pessoa fala assim: esse é meu karma. A gente fala muitas vezes brincando, mas tem gente que acredita que é o karma dele passar por determinada coisa e ele não luta para mudar aquilo. Então fica parecendo que é um destino, né? Não adianta fazer nada que de qualquer forma aquilo vai acontecer. Então essa palavra karma, ela é usada muito assim, de qualquer jeito. É uma coisa você resgatar débitos. Você está devendo. Você pode resgatar de maneiras diferentes. O karma é muito determinista. Tanto que foi uma das causas de queda do hinduísmo, né? Até chegar a essa edificação de classes por castas, né? Que o karma, o espírito, é sempre uma caça inferior. E jamais pode ir para uma caça superior. Né? Então é um dos erros aí. A lei do karma que governa o destino. Não pode governar o destino. Eu não posso ser determinada coisa todas, então vai ter que progresso, vai ter, né? Então eu acho que esse foi um dos erros que o Emmanuel cita, né? No caminho da luz. Mas a gente vai... Desse determinismo, né? Dessa separação. Quanta coisa que tá aí que vem naquela época, né? Mas com os estudos... Mas já era um progresso, né? A questão da reencarnação, da causa e efeito. Ainda que entendida de forma um pouco errada, né? Mas já é um pouco da lei de causa e efeito. Aí o ser humano ele vai melhorando à medida que ele vai entendendo mais, né? E colocando em prática, ele vai mudando, ele vai melhorando. Teve que ter esse começo aí, essas religiões aí, até chegar, né? A gente entender o espiritismo. Cada um trouxe uma contribuição. Politeísmo egípcio. Leandro? Nos círculos esotéricos, onde personificava a palavra dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Nesse ambiente reservado ao ensinamento oculto, partiu então a ideia dos numerosos deuses que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Vou passar aqui que tem o finalzinho aqui desse. Os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-las com expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores, em contato permanente com a natureza. Tem um erro ali. Tem um erro ali na digitação. Sobrou uma. Sobra muito. Vamos bastante hoje. Então esse politeísmo egípcio, esse número de deuses, né, que existia, ele veio muito aí dessa... Os sacerdotes, os anacoretas, esses que estudavam, eles sabiam, eles tinham conhecimento, mas era aquilo muito fechado. Eles falavam que era o conhecimento, só os iniciados, né, que tinham direito a esses conhecimentos. E o povo, as massas, né, gostavam dessa coisa de Deus do mar, Deus da tempestade, e eles deixavam isso
sabiam que as almas, que as pessoas gostavam desse simbolismo de vários deuses, né? Então, nas festividades, por exemplo, eles homenageavam Deus disso, Deus daquilo, e eles deixavam, né? Os sacerdotes, até no começo nós falamos sobre os sacerdotes mágicos, né? De magia, eles não tinham nada, eles tinham conhecimento, né? Então eles deixavam que eles acreditassem nessas forças invisíveis como se fossem coisas naturais, né? Aí nasceu essa mitologia da Grécia, esse monte de deuses. Tem cada história, gente. A mitologia grega é muito rica, né? Mas muitas histórias mesmo. Nosso tempo só vai contar uma aí, pequena. Então aí nasceu tudo aí nesse ambiente, né? Dos sacerdotes, conhecendo do povo, querendo os deuses, vários deuses, e com isso continuou ainda eu não sei se até hoje, eu fico imaginando, será que até hoje ainda existe esse culto em alguma região? Não, vários né? deuses? Acho que acabou, né? Há vários deuses? Todo tipo de deus. Na Índia mesmo, na Índia tem 3.000 deuses. Inclusive o rato é um, então não mata rato, aí fica que trem. Sério? É cabuloso. Mas existe um que comanda. Mas igual existia Zeus na Grécia Antiga, igual existia Ra no Egito. Entendeu? Igual existia. Se eu não me engano, Ra significa alguma coisa. A própria católica tem apoiado de Deus. Tem um assim. Na verdade, os deuses. Na verdade, os santos são colocados em um santo para cada dia. Eu tive um professor de matemática que estudou teologia e ele todo dia chegava e escrevia hoje é dia de santo, não sei o que, sabe? Tem uma folhinha mariana, chama? Ela lá tem todos os dias, todo dia, santo. E eu acredito que está sobrando santo para dia agora, porque eles estão canonizando cada dia mais. Na verdade, os deuses, os espíritos, né, eram classificados como deuses. Agora hoje, quer dizer, mudou um pouco, né, que você fala Santo Antônio, né, fala Santo Expedito, das causas possíveis, eles têm uma função, o povo dá uma função para eles. Mas sabemos que são espíritos que são homens que desencarnaram, é igual assim Deus mesmo, na verdade, que se tornam deuses, é isso mesmo. Mas olha, eu esqueci desse detalhe. Não, mas os santos não. Os santos da Igreja Católica é outra história. Se for estudar teologia, é o seguinte: Deus é um só. E os santos fazem intermediação entre os mortais, pecadores e Deus. Mas tem gente. Explicado teologicamente. Mas você sabe, mas se você for olhar, tem pessoas que para elas nem falam Deus, elas falam no santo. Mas é um erro. É um erro da fé mal educada. Se você for olhar o indiano, por exemplo, ele tem vários deuses. Ele tem o Deus de cada coisa. É separado. E tem o rei dos deuses, que é o Deus da criação. Seria uma categoria menor, né? Se a gente for pensar um pouco, nós temos espíritos encarregados, por exemplo, das florestas. Não temos? Das proteção das florestas. Nós temos espíritos encarregados de certas populações. Certas populações, de locais. Na nossa rua, nós não temos. Então, não deixa de ter uma ligação muito grande. Né? Tem que ser justo para essas pessoas pedirem para esses encarregados, já que vão ser eles que vão executar diretamente aquele auxílio, aquele amparo, não deixa de ser justo. É justo. Não que eles sejam deuses, eles são trabalhadores com uma incumbência, né? Ô, gente, vocês lembram lá no nosso lar, tá até passando agora, né? Vai chegar uma parte em que eles chegam num local que seria tipo, não é uma igreja, mas uma construção, vamos dizer assim, em que os fiéis, cada um tem sua fé. E tem os nichos, não existe dentro dos nichos a imagem. Não existe a imagem dentro dos nichos. Mas se eu chego lá e falo assim, meu Santo Antônio, isso assim, eu tenho aquela fé no Santo Antônio,
eu estou enxergando Santo Antônio ali. A imagem de Santo Antônio está ali pela minha mente, né? Então é explicado isso lá, cada um vai buscar no que acredita, no que acredita. Ele tem fé naquilo e ele está buscando aquilo e ele consegue muitas coisas. Então, assim, se a gente for olhar, tem uma certa semelhança com os deuses lá atrás, ou não? Sim. Não tem? Tem muita coisa a ver. Então, esse politeísmo, a gente vê que eram esses deuses? Eram espíritos, que eles chamavam de deuses, mas eram aqueles espíritos encarregados do mar, do fogo, da terra, do amor. Tinha o Deus do amor, né? Então, nós vamos dizer que mudou a roupagem, né? Mas agora, hoje, nós temos uma coisa importante na nossa mão, que é o esclarecimento. Não é só para os sacerdotes, mas teve uma época também que a igreja fechava muitos conhecimentos, né? A mitologia grega e os cânticos órficos. Siga uma prévia, outra. Não, A palavra mitologia vem de um significado abriga a noção da narrativa tradicional de conteúdo religioso. Mitologia, portanto, é o conjunto de narrativas desse tipo e também o estudo das concepções mitológicas encaradas como um dos elementos integrantes da vida social. A narrativa mitológica envolve, basicamente, pretextos acontecimentos relativos a épocas primordiais ocorridos antes do surgimento dos homens, história dos deuses ou com os primeiros homens, história ancestral. Contudo, o verdadeiro objeto do mito não são os deuses e nem os ancestrais, mas a apresentação de um conjunto de ocorrências fabulosas, concernentes ao legendário ou às narrativas criadas pela imaginação, com que se procurou dar sentido ao mundo e às relações entre si. Então, eram narrativas, né? E o povo inventava essas histórias. Eram histórias que eram inventadas para quê? Para explicar alguma coisa que estava ocorrendo. Então, nós vamos ver aqui na frente uma. E é muito interessante isso, porque eles criavam e acreditavam, ia passando. Essas histórias iam passando e eram histórias que eles acreditavam realmente nelas. Olha lá, pretensos acontecimentos relativos a épocas primordiais antes. Como é que eles explicavam um acontecimento que passou muitos anos? Eles inventavam uma história e contavam. Eram histórias bonitas, né? E ia passando também. Então criou esse mito. A gente fala assim, isso é mito. O que é mito? É a história que as pessoas contam, inventam, não é uma história verdadeira. É um mito. Vocês já ouviram alguém falar isso? É mito. Escuta isso muito. Então era o que eles tinham, esse mito, essas histórias que eles inventavam, né? Aí fala ali, ó, não são os deuses o objetivo, o objeto do mito não são os deuses nem os ancestrais, mas a apresentação de um conjunto de ocorrências fabulosas. Então coisas que não se explicavam, eles inventavam uma história e ia passando. Dicionário da mitologia grega. Os cânticos órficos fazem parte da tradição religiosa ocidental. Segundo a mitologia, Zeus teve 9 filhas, denominadas musas, que dominavam a ciência universal e presidiam as artes liberais. Uma dessas musas, Calíope, patrona da poesia lírica e épica e da eloquência, desposou Eago, o deus rio, de quem teve Orfeu, célebre cantor, músico e poeta. As belezas da anatomia e do conteúdo dos cantos e poesias órficos retratam na gnose helênica o dualismo entre o bem e o mal e as noções de corpo e alma. Aí não vem uma das histórias, né, para explicar a origem do Orfeu. Aí vem essa história.
e através dele ele cantava, e na música, na poesia, ele trazia uns conhecimentos também harmoniosos, né, para todos, e eles é como se ele tivesse um conhecimento divino e retratasse isso na poesia dele, na poesia e na música, né? Orfeu, então, foi um homem encarnado. Olha, eu entendi ele como encarnado, mas a minha história dentro da mitologia. Ele é filho de Deus? Oi? Ele não é neto da Deus? Ele é. Mas de onde vem esse poema? Não sei. Olha, ou é um mito que existem esses cantos? Não, os cantos existem. Os cânticos órficos, eles são. É igual. Nós falamos dos escritos do. Não, mas igual, por exemplo, o cara lá sentado e escrevia uma coisa muito bonita e falou: ah, nos inspirou, tá aqui. Pois é. Não, assim, não é que. Essa é uma história na mitologia, não existiu esse Deus, não existiu. As filhas dele. A mitologia não é criada para pegar a origem. Por exemplo, Zeus teve 9 filhas. 9 filhos. E quem foi o pai de Zeus? Foi Titã, Cronos. E quem foi o pai de Cronos? Foi Gaia. Quem foi o pai de Gaia? Acabou. E aí? Então não tem uma explicação. Eles inventavam essa história. Não sei quantos filhos, aí Zeus teve. Cronos teve Zeus, Cronos tentou comer Zeus, o Hades e Zeus se juntaram, derrotaram Cronos, e aí, depois, antes disso, começa a enrolar demais. Então é melhor não procurar a origem. Então, aqui é a mitologia, está falando a mitologia, então não pode ter existido realmente. Então essas músicas, essas poesias que eles falam que foi o Orfeu, eu acho que é uma inspiração que alguém recebeu, escreveu, e aí eles foram explicar. E tudo eles explicavam, não era com histórias? Então, mais uma historinha lá para a mitologia. Eu entendi assim, gente, que o Orfeu, na verdade, ele não. Ele é considerado cérebro, cantor, músico e poeta, mas ele não pode ter existido. A não ser que ele existiu e eles já criaram a história de antepassados dele, contando como se ele fosse. Pode ser isso também. Era alguém que transmitiu essas belezas, esses cantos, e na verdade, mas ele é filho de quem? E foram lá na árvore genealógica dele e descobriram que ele era neto de Zeus. Olha que você vê como é que o povo inventava. E acreditava nisso. Mas isso aí também é coisa para se pesquisar, né? Mas eu acho que alguém escreveu, vamos dizer assim, teve, né, a intuição de escrever coisas muito bonitas, que serviu para inspiração. Falava sobre o bem, falava sobre o mal, falava sobre as belezas todas, e isso aí já era um ensinamento também para as pessoas. Agora, o Orfeu. Chegou a história de Prometeu, quem foi Prometeu? Ele roubou o fogo dos deuses e trouxe para os homens. É o jeito de explicar para o fogo. O jeito de explicar. Como o fogo é a história que eles usavam para explicar os acontecimentos. Aí, com punição, Zeus pregou ele numa pedra, no corpo, todo dia às 7 horas da manhã, comia um pedaço do fígado dele. Como ele era um titã, o fígado dele se regenerava. No outro dia, o corpo vinha de novo, comeu o fígado dele. Pois é, gente, tem muita história, né? A gente sabe que tudo é mitologia. Então eu acredito que o Orfeu foi alguém que escreveu mesmo sobre. Mas aí começaram, mas como que ele escreveu? Como é que ele sabe disso? Como é que ele vai inventando a história? Essas são as histórias que eles inventavam para explicar os acontecimentos. Antes lá fala do dia, dos acontecimentos da. Quer ver? Como é que ele falou? Conjunto de ocorrências fabulosas com que se procurou dar sentido ao mundo e às relações entre os seres. Então era a forma que eles tinham para explicar esse cântico Orfeu maravilhoso que tinha lá. Como é que isso apareceu? Né?
Com certeza. Sempre deu sol, de especificidade. Na verdade, tem uma. Vamos dizer que foram adaptando aos tempos. Foram adaptando os conhecimentos, as histórias aos tempos. Em relação ao Natal, eu até vi essa semana. Não sei quem falou isso, foi o pai. Falando sobre luzes, árvores de Natal e tal, mas falando da mudança, né? Então, na verdade, esses símbolos que representam o Natal são coisas muito bonitas, são coisas muito alegres, mas que realmente a gente não pode se pegar, né? A gente tem que estar fazendo Natal todo dia. Natal nosso tem que ser todo dia. Todo dia que é o dia, né? Da gente fazer o bem, pensar no outro, presentear o outro com um sorriso, com um amigo, com uma palavra ali. E a gente vai vendo que nós temos que ir adaptando as situações às nossas situações atuais. E é isso aí, ó, que nós aprendemos hoje, eu acho que é o último slide. Na verdade, não era para trazer polêmica, não, mas está assim porque fala muito nessa mitologia, ela traz muita polêmica. Eu gostaria muito de que tivesse mais histórias para contar, que eu adoro a história da mitologia grega e a gente conhece de escola, né? Mas tem muita coisa interessante. Tem um livro que chama O Livro de Ouro da Mitologia. É como se fosse um guia, tipo de mitologia grega, que você quiser, tiver interesse. Chama O Livro de Ouro da Mitologia. Pois é. Aí cada deus ali criado por eles está explicando alguma coisa. E é tão legal que, por exemplo, a mitologia romana e a grega, elas se complementam muito. Ou seja, o romano viu a mitologia grega, concordou, viu que explicava o que ele queria que explicasse e adotou para ele muita coisa. Mudou os nomes, então Zeus virou Júpiter, mas continua sendo a mesma coisa. É Zeus e Júpiter. As mesmas características. Então, a contribuição aí, né, para a religião, para todos os povos orientais são essas. Não tem muita coisa a discutir, mais informação, né? Mais informação, né? Esses capítulos para frente também, não era, Leandro? É história, né? Mas é história. E eu espero, né, que tenha. Depois vai fechar com o espiritismo, né? Vai chegar no espiritismo. Esse roteiro, esse módulo, né? Pois é, ó, nós estamos acabando esse livro. Espiritismo. Nós estamos acabando, né? Isso aí. Tá quase. Ainda tem outro modo. Tem. Não. Esse é o modo. Deixa eu ver qual que é o último. O movimento espírita. Aí é específico do movimento espírita. E depois desse que acabou. Esse estudo acabou. Acabou Aí esse acaba livro. Esse livro. Aí a gente tem que pensar no próximo para eu já começar a procurar, né? Tem outro complementar. Temos tudo avançado do Livro Espírita pela fé também. Igual no mesmo modelo. Né? Vou anotar depois para procurar. Mas de repente, eu acho que vale a pena continuar, né? Eu também, continuando. Né? Do que aí se não quebra os. Pois é, então nós chegamos ao fim. Eu espero que tenha alimentado um pouquinho, né? Esse estudo. E semana que vem o Leandro já começa. É o seguinte, eu vou ter que passar essa, porque o casamento para ele no sábado, eu acho que não vou conseguir. Não vou conseguir. Deixa que eu faço. É? Tentar fazer o outro. Qual que é esse? O próximo qual que é, né? Você falou aí? Moisés no Decálogo. Pegar só a água. Fazer azulamentos lá. Então beleza. Passa uma série, Ana. Aí passa pra nós. Aí uns 3 meses. Então fica a cargo do João o próximo estudo, né, João? Ô, gente, vamos agradecer que tá aí também na hora, né? Já terminar mesmo. Alguém quer agradecer? Ó Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, a lhe agradecer essa oportunidade da tarefa
de agradecer os recursos que chegaram até nós, agradecer por todos que compareceram. E agradecer também, Senhor, por essa casa que nos acolhe. Agradecer por todos que fazem parte. Pedir por todos aqueles que quiseram comparecer e não conseguiram. Queremos pedir, Senhor, que abençoe o nosso evento de hoje. Que ele seja um evento alegre, um evento bacana, abençoado por nós. Queremos pedir também, Senhor, por todos nós, por todos aqueles, Senhor, que estão no sofrimento. Queremos pedir, Senhor, pelo bem do mundo, pelo bem dos povos, pela paz mundial. E mais uma vez, Senhor, pedir que fique com todos na vossa infinita misericórdia, para que todos consigamos, Senhor, atravessar esse período com a paz